vai abordar o módulo 3 da apostila, certo? É o módulo em que se trabalha, em que se apresenta e se discute as funções da linguagem. Vale lembrar algumas coisas de início. Primeiro, você não deve abandonar ou abrir mão da apostila nesse período de suspensão de aulas presenciais, certo? A videoaula serve como material complementar. Então, a videoaula vai complementar os seus estudos feitos a partir do material impresso. Tudo bem? Outra coisa que é importante de observar é que na nossa última aula presencial, antes da suspensão, né, das aulas, eu cheguei a iniciar com vocês a discussão sobre essas funções. Então, eu lembro de ter colocado no quadro, né, de ter proposto aquela proposta de processo comunicativo, com emissor, receptor, código, canal, né, com os 6 elementos da comunicação, proposta do linguista Roman Jacobson. E para trabalhar as funções da linguagem, é preciso recuperar esses elementos. Tudo bem? Então, no módulo 3 da apostila, vocês encontram a lista com esses elementos, assim como toda a explicação sobre as funções da linguagem. Quando eu trato das funções da linguagem, eu estou tratando do potencial, do objetivo, da finalidade dos textos, certo? Sabe-se que os textos trabalham com essas funções. Sempre vai haver uma função que vai predominar naquele gênero textual, mas é importante também saber que, por vezes, essas funções são conjugadas, elas atuam juntas no processo de construção do texto, dependendo da intenção do autor, certo? Então, são 6 funções, cada função vai focar num daqueles elementos que nós vimos em sala. Vocês podem ver aqui pela apresentação que a função referencial é aquela que foca no contexto ou na situação. A função emotiva é a que vai focar no emissor. A função metalinguística é aquela que vai focar no código. A função apelativa vai focar no receptor. A função poética vai focar na mensagem. E a função fática vai focar no canal. Tudo bem? Então, para cada elemento do processo comunicativo serve como foco de uma das 6 funções. E aí agora eu vou apresentar uma função de cada vez e no final eu discuto com vocês aquelas questões discursivas às quais vocês tiveram acesso, né? Lá pela Classroom, pela sala de aula virtual. Tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira função que a gente vai discutir é a função referencial. Eu já disse para vocês que a função referencial é aquela função que tem como foco o contexto ou a situação, certo? E aí eu trouxe para vocês uma notícia, né, que eu tirei da internet, porque a notícia é o tipo de texto em que predomina a função referencial, certo? É o gênero textual em que nós vamos encontrar a manifestação da função referencial. Eu trago para vocês aqui ao lado também as características dessa função, não é? Então eu digo, que é a função que você vai encontrar em textos técnicos, científicos ou didáticos, né? São os textos da esfera jornalística. São textos de linguagem objetiva, né? Direta e não subjetiva. E você vai encontrar como marca linguística de textos que manifestam a função referencial as formas verbais na terceira pessoa do singular, né? Que no caso é a não pessoa, é de quem se fala, tudo bem? Não é quem fala, não é com quem eu falo, é de quem ou do que se fala. Então, eu trouxe um trecho de uma notícia para vocês, que é a seguinte: médicos prevêem que Brasil não volta ao normal antes de agosto. Já são quase 50 dias desde que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. Entretanto, o combate à Covid-19 está só no começo. Tanto o Ministério da Saúde quanto especialistas ouvidos pelo UOL esperam que a situação piore cada vez mais até o mês de junho, e as estimativas mais otimistas projetam a doença sob controle apenas em agosto. Há cerca de 10 dias, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, projetou o retorno à normalidade, quem sabe em agosto. Já o governador Wilson Witzel, PSC, chegou a falar em preparação para uma crise de 6 meses no Rio de Janeiro.
Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, mudou de posição nas últimas semanas e passou a falar em afrouxamento do isolamento social. Mas seu secretário de Saúde avisou ontem que não dá para pensar em vida normal antes de junho. Então, observem só, é um texto que vai se preocupar em transmitir a informação, não é? Qual é a situação? De que contexto se trata? Sabemos aqui que o contexto é a pandemia pelo novo coronavírus. E percebam que o tratamento é sempre feito para a terceira pessoa. O governador de São Paulo, o governador de Rio de Janeiro, o governador de Minas Gerais, não é? O Ministério da Saúde. Então percebam que as marcas do jornalista, do repórter, por exemplo, nem aparecem, né? Já que ele não faz questão de se manifestar nesse texto quanto ao eu, e sim o ele. Quem, o que, tá? Marcas dos textos jornalísticos. Por isso que esses textos são os melhores exemplos que nós podemos ter para a função referencial. Tudo bem? Bom, função emotiva. Dessa vez, o foco é no emissor. Então, é preciso que esse texto produzido por esse emissor manifeste essa presença desse emissor, essa presença de quem fala, essa presença de quem escreve. E os gêneros textuais em que nós mais vamos encontrar as marcas da função emotiva são os poemas líricos, não é? Os poemas de expressão da subjetividade, as letras de canções, as autobiografias e os textos de memórias, tá? Marca linguística para a identificação da função emotiva são verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, o eu, não é? Ou os verbos na primeira pessoa, os pronomes possessivos na primeira pessoa, tá? As marcas da expressão do sentimento, da subjetividade, elas podem ser o uso de interjeições, não é? Os adjetivos para caracterizar aquilo de que se fala, o sinal de exclamação e as reticências, né, com uma suspensão de um pensamento, ok? Trago para vocês como exemplo de texto para a função emotiva um trecho de uma letra de música da Clarice Falcão chamada Eu Escolhi Você. Então olha só como nessas duas estrofes já aparecem as marcas que identificam essa função. Eu escolhi você porque não está tão fácil assim de escolher. Tem muita gente ruim. E quando não é ruim, é porque não gosta de mim. Aí termina que no fim só tem você. Eu escolhi você porque não tinha tanta gente para ser meu. Vê só que sorte você deu. Dos males o menor, porque você é o melhor ou melhor, o menos pior para escolher. Então, claro que aí toda uma questão irônica, um efeito de humor, né? Desse processo de escolher o amado, o ser amado, mas vamos nos atentar para as marcas de identificação da função emotiva. A música já começa com o pronome pessoal de primeira pessoa. Olha lá, eu, seguido de um verbo também na primeira. Eu escolhi, não é? Depois aí no quarto verso, ó, e quando não é ruim é porque não gosta de mim, não é? Pronome oblíquo tônico de primeira pessoa. Eu escolhi você, novamente as marcas de quem fala, não é? Não tinha tanta gente para ser meu. Olha aí o possessivo de primeira pessoa, certo? Então, há a expressão do sentimento, a expressão dessa subjetividade, não é? E as marcas de identificação do emissor. As marcas linguísticas, sejam os pronomes, sejam os verbos em primeira pessoa, que identifica aquele que fala, aquele que transmite a mensagem. Tudo bem? Beleza. Terceira função metalinguística, uma das mais cobradas em concursos e exames, não é? A função metalinguística é a função que foca no próprio código. Né? Em outras palavras, é como se o texto falasse sobre aquele texto, não é? Aquele gênero falasse sobre aquele gênero. É como se a coisa tratasse da própria coisa. E aí, como exemplo de textos que manifestam uma função metalinguística, eu trouxe as entradas, os verbetes de dicionário, não é? Porque pensa comigo, o dicionário é um livro em língua portuguesa que se presta a dizer o significado das palavras da língua portuguesa. Assim como acontece também com as entradas de enciclopédias, não é? Livros em português
português com o significado, o sentido ou a explicação de termos, de situações em português, tá? Então a gente pode pensar que é como se um código, não é? Centrasse, trabalhasse, discutisse o próprio código. Tudo bem? Outros exemplos de textos que vão manifestar a função metalinguística pode ser o caso, por exemplo, de poemas que tratam sobre o próprio fazer poético. Então você se depara com um poema em que o eu lírico está manifestando que está fazendo um poema para alguém. Tudo bem? Ou crônicas que tratam sobre as dificuldades, os prazeres, os desafios de se produzirem crônicas. É uma crônica falando sobre o fazer crônica. Tá? E é importante também destacar que a função metalinguística ela não se restringe aos textos verbais escritos. Eu vou mostrar para vocês exemplos de manifestação dessa função na pintura e até mesmo na TV, na televisão, ok? O primeiro exemplo que eu trago aqui é a entrada do dicionário Caldas Aulete, na sua versão online, para a palavra vírus. Então, olha lá, né? Identifica-se a sílaba tônica, diz-se que é um substantivo masculino, não é? Olha lá, para a biologia, não é? Para a biologia é a denominação comum a organismos diminutos, não é? Já o sentido 2, para a informática, é um programa que se instala de maneira subreptícia em computadores, causando danos. Então, olha aí, né? O dicionário manifesta essa função metalinguística quando trata de explicar o significado de palavras da própria língua, ok? Como eu disse para você, eu trago outros exemplos. Isso aqui é um trecho de uma crônica do Vinícius de Moraes, em que ele vai discutir o exercício da própria crônica. Olha lá, escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com o prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Então, olhe aí, não é? Como essa voz narrativa vai discutir as dificuldades de se escrever uma própria crônica, que é um texto em prosa, certo? Que é um texto em parágrafos. Outro exemplo de manifestação da função metalinguística seria essa pintura, por exemplo, em que nós temos a pintura em si retrata um pintor pintando um quadro, certo? Então olha aí, né, como é a coisa abordando e discutindo a própria coisa. Você está vendo uma pintura e nessa pintura tem alguém pintando um quadro. Tudo bem? Isso é um exemplo nas artes visuais. E na televisão, até pouco tempo, estava no ar um programa que se chamava Tá No Ar. Olha lá, a TV na TV. Era um programa que se ocupava de forma irônica a retratar, satirizar os próprios programas de TV, certo? Até os programas de TV da própria emissora em que o veiculava. Tudo bem? Então, o Tá No Ar era um exemplo de programa com linguagem metalinguística. Tudo bem? Espero que fique claro essa função, o sentido dessa função. Próxima função, função apelativa, também chamada de função conativa, é aquela que vai focar já no receptor, vai focar no meu interlocutor. O foco é quem vai ler, quem vai escutar, quem vai ver esse texto, não é? Por isso que a função apelativa vai trabalhar com uma questão de convencimento, de persuasão, certo? Marcas desse texto, formas verbais no imperativo, que é o modo da ordem, certo? Vocativos, não é? O chamamento, eu chamo pelo nome, né? Essa pessoa com quem eu estou falando. A interlocução, que são as marcas dessa troca comunicativa, não é? As marcas desse diálogo. Textos que manifestam uma função apelativa são os textos publicitários e comerciais, como eu disse para vocês, já com essa pegada de convencer, não é? E também os textos argumentativos, como o artigo de opinião, em que, por meio de uma tese e argumentos, eu quero convencer o meu leitor, convencer o meu interlocutor sobre determinado ponto de vista. Tudo bem? Exemplo que eu trago para vocês aqui é um cartaz de uma campanha, né?
que diz o seguinte: não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Então, olha aí, é uma brincadeira, né, com morrer de raiva, no caso, raiva doença ou raiva sentimento, tá? Durante o ano todo, você pode vacinar seu animal gratuitamente. Então, olha lá as marcas da função apelativa. A forma verbal no imperativo, negativo no caso, né? Não deixe, certo? Depois lá no final eu tenho verbos também do infinitivo. Você pode vacinar, né? Ou seja, vacine seu animal gratuitamente, tá? Aqui, ó, durante o ano todo você pode. Então há uma marca de identificação dessa pessoa com quem se fala, né? Você pode, tudo bem? E, mais uma vez, é um texto publicitário por ser uma campanha que se presta a convencer a população sobre determinada ação, sobre determinado comportamento. Tudo bem? Bom, função poética, função extremamente importante, tá? A função poética tem como foco a própria mensagem. Então a gente vai, a partir de agora, saber que a função poética se manifesta nos textos em que houve uma preocupação por parte de quem produz de que palavras eu vou escolher, não é? Qual é o sentido que eu quero transmitir com essas palavras, tudo bem? Então, há um trabalho com a própria mensagem. Por isso que a gente diz que é a função que predomina nos textos literários, por exemplo. Porque os textos literários são frutos de um trabalho prévio, não é? Características: preocupação com a escolha das palavras e com a organização do texto, não é? O que vem primeiro, o que vem na sequência. Trabalha-se o sentido conotativo, ou seja, os demais sentidos que uma palavra ou uma expressão pode expressar, não é? É marca também extremamente importante da função poética o uso das figuras de linguagem. Então, o trabalho com a metáfora, com a metonímia, né, com o paradoxo, com a hipérbole, com a inversão, com a comparação, com a gradação, com a aliteração, com a assonância, todas as figuras de linguagem que são estratégias estilísticas de produção da mensagem, de produção do texto, né? E como exemplo de gêneros onde você vai encontrar essa função, são os poéticos, como eu já disse, né, os literários, e os textos publicitários. Vou voltar aqui rapidamente, porque olha só, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Houve aí, né, uma preparação, uma escolha da expressão morrer de raiva com mais de um sentido lá no cartaz, tá? Exemplo que eu trago aqui para vocês é um poema de Machado de Assis chamado Livros e Flores. Então, olha lá. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor? Então, olha aí, né? O fato de ser escrito em versos, não é? Organizado em estrofes, a questão das rimas, melhor, amor, flor, tudo bem? A própria organização, a disposição dos versos, né? Qual vem primeiro ou qual vem depois, não é? A questão aí, ó, da metáfora, teus olhos são meus livros, como uma comparação implícita, certo? Flores me são teus lábios. Então, essa preocupação com a forma é o que marca a função poética. Tudo bem? E, por último, mas não menos importante, a função fática, que é a função que vai focar no canal comunicativo. Então, a função fática vai se referir nada mais, nada menos do que as expressões que vão testar, né, se aquele processo comunicativo está funcionando, se a troca de informação está sendo válida, né? A função fática preocupa-se com a verificação do estabelecimento do contato, da troca comunicativa. Exemplo de manifestação dessa função são as expressões usadas nos cumprimentos diários, né? Como oi, tchau, né? Só para que perceba só, numa ligação telefônica, quando você manda alô, você ainda não está veiculando a mensagem com o assunto. O alô é só uma expressão, né, para o início dessa comunicação, para o início dessa conversa. Eu trago para vocês uma tirinha que vai trazer no primeiro quadrinho a expressão da função fática. Olha lá. Alô, Deus? Né? Então, primeiro, vou testar se meu interlocutor está me ouvindo. Aí continua. Passando só para agradecer por todas as bênçãos dessa vida linda. E lhe convidar a dar um pulinho aqui embaixo para um café. Só não reparar a bagunça. E a bagunça seria ali no Brasil. Né? Então tem uma crítica veiculada por meio dessa tirinha fofinha. Mas olha lá, no primeiro quadrinho, né, nós temos o alô, Deus, só para iniciar o processo.
Tudo bem? Bom, as questões que vocês receberam, né, questões discursivas sobre o conteúdo de prova, eu reproduzo aqui, pelo menos a desse assunto, funções de linguagem. Lá, vocês tinham um trecho de uma música chamada O Bilhete, da banda O Terno, tá? Então, eu vou ler com vocês esse trechinho que nós temos aqui. Muitas e muitas lavagens depois, no fundo do bolso do jeans, ela achou R$ 2 em um bilhete antigo, de um moço também antigo que amou. Comemorando e exaltando o ano que passou, passaram lado a lado. Feliz aniversário para nós dois, te amo, volta logo, meu amor. E aí esse feliz aniversário, te amo, volta logo, era o conteúdo daquele bilhete, certo? E a pergunta que foi feita é a seguinte: que função da linguagem se manifesta nesse texto? Ora, pelo fato de ser uma letra de música, já sabemos que é a função poética, não é? Porque há toda uma organização em versos e estrofes, né? Há a questão da própria musicalidade, a entonação das palavras por se tratar de uma música, tá? Então, a função poética por se tratar de um texto literário. Tudo bem? De um texto em que houve uma preocupação com o trabalho da forma. Tudo bem que há, né, também a narração de uma ação, não é? Ela achou R$ 2 no fundo do bolso do jeans, mas percebam, não é meramente uma notícia sobre esse fato, é uma música que reproduz esse fato. Então há sim um trabalho, uma preocupação com a questão da mensagem, tudo bem? E prova de que há um trabalho aí, né, com a função poética sobre a mensagem, foi a segunda pergunta feita, em que se perguntava sobre o sentido, não é, da palavra antigo, usada nesse trecho da música e ao que essa palavra se refere. E aí um trecho que aparece a palavra antigo é o seguinte: ela achou R$ 2 um bilhete antigo de um moço também antigo que amou. Então, antigo seria o bilhete, mas antigo também seria o moço. E percebam só como antigo aí vai veicular, vai expressar dois sentidos, não é? O bilhete antigo seria um bilhete velho, não é? Um bilhete de uma época, um bilhete velho, um bilhete já que não é de hoje. Tanto que ela achou perdido no bolso da calça jeans. E o moço antigo, eu já posso dizer que não necessariamente é um moço velho, mas sim um moço de um caso do passado, não é? Então houve aí essa brincadeira, né? Esse efeito poético de bilhete antigo e moço antigo, sendo que antigo representa para cada um desses elementos uma ideia diferente, por mais que essas ideias se associem. Tudo bem? Bom, mais uma vez, reforço aqui a necessidade do estudo com o módulo 3 da apostila e a realização de exercícios. Tudo bem? Dúvidas e comentários devem ser compartilhados pelos nossos canais de contato e até mesmo pelo chat, né? Em que a gente se encontra lá no Hangout do Google para tirar dúvidas. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.